No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Eu ergo as minhas mãos para os céus, a exemplo de Abraão, para determinar que a sua vida, minha amiga e meu amigo ouvinte, a sua vida seja transformada, avivada, abençoada. A exemplo de Abraão, quando Deus o chamou, o abençoou, o multiplicou e o fez frutífero na terra. Que esta bênção aconteça na sua vida, ainda que você seja só, solitária, como uma andorinha solitária. Ainda assim, Deus é o Todo-Poderoso, capaz de fazer o infinito acontecer na sua vida. Receba isso agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os que creem digam amém. Graças a Deus. Pois é, minha amiga e meu amigo ouvinte, assim é a fé. A fé é um dom de Deus. E quando Ele dá esse dom para alguém, esse alguém não tem medo de agir. Não tem qualquer dúvida com respeito àquilo que está dentro de si, aquela semente chamada fé. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que está falando. A fé é a voz do Espírito Santo dentro de nós. Então, há muitos, e a maioria, infelizmente, que não creem. E porque não creem, têm inveja dos que creem. Sempre foi assim. Desde Caim e Abel, acontecia isso. Caim ficou com inveja de Abel por causa da sua fé, da sua determinação. Caim tinha também fé, mas não era uma fé que agradava a Deus. A exemplo do que aconteceu quando Abel trouxe do melhor do seu sacrifício, do rebanho, e apresentou a Deus, Deus se agradou daquela oferta e o justificou por causa daquilo. Mas o seu irmão Caim não. Caim também trouxe sacrifício, mas o sacrifício de Caim não era o sacrifício agradável a Deus, porque não era um sacrifício que movia sangue, no caso, igual ao do seu irmão Abel. Então, quando fala o sacrifício de sangue, não é o sangue físico, não se trata de matança de animal, mas se trata da sinceridade, da pureza. Você sabe que o sangue, ou no sangue, está a vida do animal, do ser humano, no sangue. Não existe ser humano ou ser vivo que não tenha sangue.
Quer dizer, os animais têm que ter sangue. Então, quando a pessoa faz o sacrifício no altar, tem que envolver o sangue. Quer dizer, o cerne, o âmago da sua vida, que é o seu coração. Essa é a realidade, é a sua sinceridade. Então, quando a pessoa tem a fé de Deus, do Espírito Santo, ela está disposta a ser sincera, pura diante de Deus. E veja bem, não se trata de pecado, não se trata, eu sou um pecador, eu sou impuro. É verdade, o pecador é impuro. Mas quando o pecador é sincero e apresenta-se diante de Deus com fé, com essa sinceridade de fé, então ele deixa de ser pecador, ele torna-se puro. Porque é a fé que nos purifica, a fé é que nos justifica, a fé é que nos faz chegar ao trono de Deus. A fé é o que agrada a Deus. Mas não pode ser uma fé religiosa, não pode ser uma fé inapropriada, uma fé sentimental, uma fé que envolva hipocrisia. Não! A fé é puríssima. Tem que ser aquela fé que vem do alto, do Espírito. Não é uma coisa emotiva, não é uma sugestão, autossugestão. Não é uma força de vontade, não. A fé é uma revelação do Espírito Santo para aqueles que ele chama. Essa é a realidade. Então, quando o Espírito Santo chama alguém na fé, através da fé, esse alguém não tem dúvida. Esse alguém está disposto a enfrentar o mundo, o inferno inteiro, a opinião alheia. Ele não quer saber da opinião alheia. Ele tem aquela certeza, aquela convicção que é dada pelo próprio Deus. E ele então tem coragem, porque a fé que vem de Deus dá coragem para a pessoa agir. E quando a pessoa tem medo, quando a pessoa começa a censurar, a criticar, quando a pessoa não aceita, é porque ela não foi revelada. A ela não foi revelada essa fé. Então é normal que ela venha criticar, que ela venha censurar, que ela venha jogar pedras, ela venha tentar diminuir a fé, tentar obstruir a fé daquelas pessoas sinceras. Por quê? Porque ela está com tremenda inveja. Como ela não consegue, a ela não foi revelada a fé, essa fé do Espírito, então ela fica criticando, ela fica jogando pedra, ela fica dizendo, mas é isso, mas eu acho aquilo. Ora, a quem foi revelada a fé do Espírito Santo não acha nada, obedece. Essa é a realidade. A quem foi revelada a fé do Espírito Santo não dá ouvidos a A, B ou C. Por exemplo, quando o pai de santo, o guia, diz para o seu filho de santo, olha, eu quero um despacho no meio da rua, na Avenida Paulista, o lugar mais importante, assim, do ponto de vista econômico do Brasil. Então, a pessoa vai ao meio-dia e faz o despacho no meio da rua, no meio da avenida, e essa pessoa não quer saber se é proibido, não quer saber se pode, se não pode, não quer saber se as pessoas vão criticar, ninguém vai interferir. Ela vai lá no meio da Avenida Paulista, arreia o despacho e deixa lá. Se o cachorro vier comer a comida, se o bêbado mexer na oferta lá que ele ofereceu ao guia, ele não quer nem saber, ele fez a parte dele. Ele sacrificou para o guia. Essa é uma fé, não resta a menor dúvida. Então, tem a fé que vem de Deus, que faz a pessoa fazer aquilo que está dentro dela. Ela não foi convencida, foi feita a cabeça dela, não, de forma nenhuma. Foi feita lavagem cerebral, não. Foi uma coisa consciente. Nós temos batido nessa tecla. Lavagem cerebral envolve a emoção, sentimento. Nós não trabalhamos com emoção ou sentimento. Nós trabalhamos com a palavra da sabedoria, a palavra profética, a palavra que vem do alto, a palavra que é o
pão da vida, que é o maná que Deus nos tem dado. Então, quando a pessoa crê nessa palavra, eu duvido que essa pessoa seja interrompida. Eu duvido que essa pessoa seja influenciada por quem quer que seja. Nem o inferno inteiro, nem o mundo inteiro, nem a mídia inteira pode demover do seu ser aquela convicção. Porque é uma coisa de Deus que vem do alto. Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo há 40 e poucos anos atrás. A igreja está fazendo 39 anos, fez nesse último sábado, fez 39 anos de vida. Mas, antes da igreja nascer, nós tomamos atitude de fé. Nós colocamos a nossa vida toda no altar. Então, hoje nós temos esse resultado. Resultado que vem do Espírito Santo. Não é pela nossa sabedoria. Não é pela nossa inteligência. Não. Mas é pela direção do Espírito Santo, pela fé que ele nos tem dado. E isso, minha amiga e meu amigo, tem que acontecer com as pessoas de fé. Se isso não acontecer com você, se não houver absoluta segurança, convicção, certeza, então não suba no altar, porque você não foi chamado para isso. Não suba. Só devem subir no altar as pessoas absolutamente convictas, tocadas pelo Espírito de Deus, tocadas pelo Espírito de Deus, não pelo homem, não pela voz do pastor, do bispo, que seja lá quem for. Ela vai subir no altar movida pela própria convicção que é dada pelo Espírito Santo. Então, a fé é assim. A fé verdadeira, a fé inteligente, a fé sobrenatural, a fé que vem do alto, a fé que nasce do trono do Altíssimo, é para pessoas que ele considera sinceras. Ele considera sinceras. E essas pessoas é que sobem no altar e fazem o seu sacrifício. E eu quero dizer para você, minha amiga, meu amigo ouvinte, que se for possível, quando você subir no altar, não leve dinheiro, leve cheque ou boleto bancário, se for possível. Evite andar com dinheiro, ainda mais agora, nessa época de violência. Evite fazer ofertas em dinheiro. Se você puder fazer a sua oferta com boleto bancário, com cheque, seria melhor, já entraria direto na conta da igreja e não ficaria exposto à ação do mal. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, até fica melhor para a igreja trabalhar, porque você está fazendo o seu melhor, Então, o melhor é que agrada a Deus. O melhor é sincero. O sacrifício existe por conta da sinceridade. Quando há sinceridade, então há sacrifício. E há sacrifício porque há certeza, a fé. Essa é mais um segredo da fé, mais um mistério da fé. Você vê que muitas pessoas são convertidas, creem em Jesus e tal, mas vivem uma vida aquém daquilo que promete a palavra de Deus. Jesus disse: eu vim trazer vida com abundância. Mas as pessoas creem em Jesus, mas a vida abundante não acontece. Por quê? Por quê? É a pergunta que a pessoa faz. Por quê? Mas eu já fui na igreja, eu fiz isso, eu fiz corrente, eu fiz aquilo outro, eu faço jejuns, eu oro. Puxa vida, eu não ando no pecado, mas não apresentou a fé que agrada a Deus. A fé sincera, a fé pura. A pessoa, quando vai no altar com esse tipo de fé, ela não tem medo de errar, ela não tem medo de perder, ela não fica pensando, mas e se isso acontecer? E se aquilo? Não, para ela não existe essa condição. Ela vai de forma incondicional, ela vai com tudo. É tudo ou nada, ou é ou não é. Então, ela tem coragem para assumir aquela fé. E isso foi o que aconteceu comigo há mais de 40 anos atrás. Porque houve
a ação do Espírito Santo dentro de nós. E também houve na vida de Abraão. Abraão, quando deixou sua terra, sua parentela, a casa de seu pai, para seguir a palavra de Deus, ele foi porque o Espírito Santo revelou para ele essa fé. É claro, porque qual humano e pecador e miserável que vai ter condições de agradar a Deus pura e simplesmente pelas suas próprias forças? Não tem. É preciso a ação do Espírito Santo. E isso que aconteceu comigo. E é isso que tem acontecido com as pessoas como essa que você vai ouvir agora. Ouça essas pessoas que estão testemunhando. Pessoas novas na igreja, mas já arrebentaram, começaram arrebentando. Por quê? Porque foram reveladas, o Espírito Santo revelou a fé, elas tomaram atitude e foram abençoadas. Vamos ouvi-las. Meu nome é Diego. Eu cheguei aqui em São Paulo com 17 anos. Eu vim da Bahia. Meus pais, eles tinham muitas discussões, muitos problemas no casamento. Era uma vida de inferno, miséria total. Isso, devido às brigas, devido a todas essas discussões, minha mãe tomou a decisão de se separar do meu pai e nós viemos morar aqui em São Paulo. Chegando aqui em São Paulo, nós morávamos em um cômodo só. Éramos 4 em um cômodo só. Um quarto e banheiro. Isso totalmente miséria, fracasso, derrota. Muitas das vezes eu presenciei a minha mãe chorando porque quando a gente sentava à mesa para almoçar ou para tomar um café, alguma coisa, não era suficiente para os 4. Então era dividido entre os 4 e muitas das vezes minha mãe não podia comer, ou melhor, não tinha o que comer. Então ela deixava que nós viemos comer para que viemos se alimentar e ela chorava. Então isso trouxe uma revolta dentro de mim. Já trazia uma revolta dentro de mim porque quando eu morava com meus pais, com minha mãe e meu pai espancava, meu pai batia, meu pai pegava revólver, fazia roleta russa conosco. Então isso trouxe dentro de mim uma revolta, uma insatisfação daquela situação. E aí logo quando eu cheguei na igreja eu entendi, eu já vivia revoltado, então eu entendi a fé, eu entendi que eu precisava me lançar. Veio a campanha, então eu me lancei 100% em cima da campanha, em cima daquilo que estava me oferecendo, que era uma proposta segura, uma segurança, que eu poderia mudar a minha vida. Então eu parti para a decisão. Saí de casa para gerar o meu sacrifício, para levantar algo que viesse realmente fazer Deus descer na minha vida, aparecer na minha vida. E o meu primeiro sacrifício, eu passei muita dificuldade porque presenciava a minha mãe e meus irmãos ali passando necessidade realmente. E eu eu gerando sacrifício. Então isso mexeu muito comigo, mas mesmo assim eu não desviei o meu foco. Fui para o altar, fui para a decisão. E depois dessa primeira fogueira santa, Deus me deu certeza, trouxe tranquilidade. Dali a gente foi morar em outro cômodo. A gente foi morar em outra casa, aí eu comecei a trabalhar, entrei numa empresa sendo ajudante, se tornei um ajudante, não tinha muito conhecimento, mas em um ano me revoltei dentro dessa empresa devido às propostas que ela me apresentava, então abriu minha visão, meu entendimento e eu fui para novamente partir para uma decisão. E nessa empresa eu se tornei um técnico, um encarregado, um gerente, cresci lá dentro, a ponto de o meu patrão chegar em mim e falar assim, olha, o lucro dessa empresa vai ser a metade para você. Mas não satisfeito só com isso, o que eu fiz? Um tempo que eu já estava lá 10 anos, eu pedi as contas e mediante novamente a revolta e algo que foi me apresentar novamente ao altar, eu me lancei, abri meu próprio negócio. Chegou ao ponto de, na minha vida sentimental, nós se casamos, estávamos prontos para nos casar, foi novamente proposto o desafio, o tudo ou nada. Então, o que a gente tomou a decisão? Se lançar para o altar, abriu mão do nosso casamento naquele momento, de tudo que nós tínhamos gerado, juntado para nos casarmos, nós se lançamos no altar. E aí então Deus foi abençoou o nosso relacionamento. Hoje, graças a Deus, nós somos casados
Deus me deu uma mulher de Deus ao meu lado, uma pessoa que vem nos mantendo, vem me ajudando na fé, vem me ajudando nas conquistas. E depois que nós se unimos, aí que as conquistas veio mais ainda, porque éramos juntos, pensávamos junto, agimos a fé junto. E há pouco tempo nós temos uma empresa, trabalhamos nessa empresa e Deus vem honrando, Deus vem abençoando, Deus vem fazendo chegar à nossa empresa grandes coisas. Pelo fato de sermos novos, as pessoas às vezes até o cliente não acredita que nós temos a condição de executar o serviço porque somos novos, mas aí acaba sendo surpreendido porque Deus nos dá essa capacidade, Deus nos dá essa condição. Enfim, hoje nós temos um carro de passeio. Recentemente eu comprei esse carro de passeio, tem um carro da empresa. Em tudo, Deus tem abençoado a nossa vida. No momento mais difícil da minha vida, veio a Fogueira Santa. E eu vi ali a única oportunidade de mudança de vida com garantia. Porque do altar é um investimento com garantia. Eu poderia muito bem investir em qualquer outro lugar. Eu podia muito bem procurar qualquer outro lugar. Mas do altar vem a garantia, a oportunidade e traz a segurança da certeza. Então, ninguém me obrigou, ninguém me impôs. Eu entendi realmente que ali poderia ser realizado o meu sonho, os nossos sonhos, tudo isso que nós vamos conquistando. Eu não faço a Fogueira Santa por obrigação. Eu faço a Fogueira Santa porque eu tenho certeza, a certeza que lá todos os meus sonhos serão realizados. É uma prova com Deus, é o tudo que eu tenho com tudo que Deus tem para me dar. Então eu faço e eu tenho a certeza que todas as fogueiras santas que eu venho fazendo, ou as que virão a fazer, eu tenho certeza que Deus vai honrar, porque é minha prova, é o meu desafio. Eu me lanço na fogueira santa porque eu tenho essa certeza, segurança que Deus vai me responder e vai me ouvir e vai me atender. Seu Orlando, quais eram as suas condições ou qual era a situação quando o senhor chegou na Universal? Bom, faz 4 anos que eu estou na Universal. Quando eu cheguei na Universal, eu cheguei com a minha vida completamente destruída em todos os sentidos. Mas em todos mesmo, no fundo do poço mesmo. Eu fui o maior agricultor, o maior produtor de soja na minha região. Qual é a região? A região do Rio Grande do Sul. Uhum. Fui o maior produtor de soja lá por 4 anos. Tenho 4 prêmios do Banco do Brasil. Tinha estância, tinha fazenda, tinha uma fazenda com 1.200 boi. E quando eu me dei por conta, eu fui perdendo tudo, que fiquei estaca zero. Zero mesmo. Eu perdi patrimônio, assim, eu perdi uma estância lá que hoje valia acima de 50 milhões os patrimônios. Eu, assim, nessa época, assim, a gente trabalhava com quase 50 funcionários, fiquei sem ninguém, trabalhei sozinho, passei fome depois que eu perdi esse patrimônio. Eu servi, antes, outra denominação, 5 anos ali, servindo. Eu dava um passo para frente e 10 para trás, e foi nessa maneira que a gente chegou na Universal. Quando eu cheguei lá na Igreja Universal, dali 4 semanas, surgiu, então, a Fogueira Santa, que eu não entendi aquilo ali. Eu não entendi o que significava Fogueira Santa. Mas em oração, Deus falou comigo e eu me lancei lá. E aí, dali 2 ou 3 semanas, a minha vida começou a ser transformada de uma maneira tal que Deus colocou uma pessoa lá em casa e me disse assim: eu vim comprar teu patrimônio, mesmo com todas essas dívidas que tu tem em torno de 12 execução, eu quero comprar teu patrimônio e vamos acertar essas dívidas tuas aí, vou te ajudar e vamos acertar, que eu creio 100% que foi Deus que colocou essa pessoa lá. E a gente vendeu aquele patrimônio, comecei a negociar as dívidas com a União, que era de 2 milhões e 200 e pouco, a gente negociou por 1 milhão e a gente fechou e zerou a conta. Mas daí Deus começou a trabalhar na minha vida e abrir outras áreas, porque então, eu como era o maior produtor de soja do estado do Rio Grande do Sul, naquela época,
eu plantava lá 6.800 hectares. Voltei a plantar 170 hectares. E com maquinário emprestado. E Deus foi daí abrindo as portas, abriu de uma maneira tal que eu fui crescendo e crescendo e crescendo, e já veio gado, e já veio mais campo e mais campo, e os corretores lá, todo mundo de atrás de campo, porque lá não acha para arrendar, e Deus me colocando os campos assim, para me arrendar das estâncias, abrindo lavoura, nos lugares assim, que foi em 4 lugares assim, né? E ali a gente foi plantando, daí veio a outra Fogueira Santa, a gente participou também da outra Fogueira Santa, mas o mais importante de tudo, para mim, isso que foi, eu tinha um dinheiro para colocar no altar, na última Fogueira Santa, eu tinha um dinheiro que eu ia colocar no altar, já estava destinado aquele dinheiro para colocar no altar. Em oração, Deus me pediu o que eu tinha para me plantar na minha lavoura, que era uma semente de soja que eu tinha em torno de 62 toneladas de grão prontinha, que eu fazia 2 dias que eu tinha terminado de classificar ela e arrumar ela para me jogar na terra para a próxima safra, que foi essa safra agora que a gente colheu agora esse ano. Lá choveu muito na época da colheita, que eu tinha uma lavoura lá que ficou em torno de 2 metros de água por cima. Tinha um rio que passa perto, e esse rio saiu da caixa dele e alagou uma parte da minha lavoura. Ficou com 2 metros de água em cima. E eu ia lá, orava, pedia para Deus, isso aqui está entregue nas mãos do Senhor, o Senhor que está cuidando dela para mim, o Senhor é meu sócio. Eu sou sócio do Senhor. Eu tenho um pacto com o Senhor. Conversava nesse dom, com Deus ali. Se aproximou, o pessoal, todo mundo perdendo 70%, 80% das lavouras. E esse aqui foi a colheita que eu colhi lá. Foi esse grão aqui, intacto, 100%. Isso aqui, mesmo debaixo de 2 metros... Mesmo debaixo de 2 metros de água. Bom, aí, pastor, esse meu aqui, esse aqui, na venda lá, a gente vendeu lá R$ 84,00 o saco de 60 quilos. Esse meu aqui, dos 62 mil quilos que eu coloquei no altar, desse aqui eu colhi 1.830.000 toneladas. Desse aqui. Que é um milagre. Que é um milagre, né? Então, eu quero dizer assim, ó, eu hoje aprendi o caminho, bispo, que é o altar, e dali eu não saio mais, não, nem que Deus queira me tirar dali, eu não saio, me agarro nele e não saio, bispo, dali. Porque as vitórias para nós assim são tão grandes. Não é só nos bens materiais. Eu tenho um filho meu. Eu tenho um filho com 15 anos. Esse meu guri, eu vi no templo, na inauguração do templo. Eu estava ali, ó. E o senhor estava ali também. Ali, a gente viu ali. E esse meu filho, eu vim para cá. E ele foi lá em casa e me pediu R$10.000 com 15 anos para ele ir para o Rio de Janeiro fazer um passeio com o padrinho dele. E ele não foi para o Rio de Janeiro com o padrinho dele. Ele foi para lá para servir os encostos. E voltar para Bagé servindo os encostos. E eu orei por ele aqui dentro do templo. Orei por ele. Dali a 2 meses ele adoeceu. O pastor foi lá no hospital, orou por ele. Hoje, ele é convertido, ganhador de almas para Jesus. A gente vive um paraíso, não, amor? Vive, com certeza, um paraíso assim, grandíssimo. E sei que Deus, assim, tem coisas maravilhosas para fazer na vida da gente. Então, você vê, a semente dele que era para morrer, juntamente com a semente dos plantadores do lado, que morreram, a semente dele multiplicou. Foi a melhor, e ele multiplicou o seu ganho. Por quê? Porque ele se fez parceiro de Deus, sócio de Deus. Quando a gente sobe no altar, na verdade, a gente está colocando a vida no altar, não é dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, mas Ele quer a vida da gente para que Ele possa se mostrar grande e poderoso neste mundo e que as pessoas do mundo inteiro vejam a grandeza dele em nós. É isso que ele quer. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte,
qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja o problema que você esteja enfrentando, o altar é o lugar, é a entrada do paraíso. É a porta do paraíso. O altar é o lugar onde você vai resolver todos os seus problemas. Graças a Deus. Olá, Bispo Macedo. Meu nome é Michela. Quando eu cheguei na Igreja Universal, há 16 anos atrás, eu era uma pessoa sem direção, vazia, sem paz no meu interior e só pensava em morrer. E logo de início, foi meu primeiro presente receber o livro Nos Passos de Jesus. No livro, eu aprendi como ser submissa a Deus, o significado com o batismo nas águas, como orar, como jejuar e o principal, que é o que me faz permanecer até no dia de hoje, que é o batismo com o Espírito Santo, e continuar essa jornada cristã nos dias de hoje. E eu agradeço ao Senhor, Bispo Macedo, pela oportunidade de escrever essa literatura nos passos de Jesus e alcançar as pessoas sofridas, assim como me alcançou. O livro Nos Passos de Jesus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Graças a Deus. Amiga e amigo ouvinte, eu queria aproveitar a oportunidade. Você que gosta da palavra de fé, das mensagens da Igreja Universal do Reino de Deus, você que se sente bem com as orações, inclusive, se você quiser participar das reuniões, especialmente você que mora longe aqui de São Paulo, em outros estados, outras cidades, você que gostaria de participar das reuniões aqui do Templo de Salomão, ao vivo, em tempo real, você pode participar através do nosso site univerparacrer.com. No Univer, você tem uma série de mensagens, de coisas que vão encher o seu espírito de fé. Porque filmes bíblicos, desenhos bíblicos, mensagens sobre a família, casamento, problemas de vícios, problemas de saúde, problemas econômicos, inclusive mensagens com o bispo Formigoni, com o bispo Clodomir, enfim, tem nossas mensagens também. O Univer para Crer é uma plataforma onde você encontra conteúdo suficiente para você manter a sua fé em dia, E você sabe, quando a gente mantém a fé em dia, a gente mantém a vida em dia, porque a vida vem pela fé. A vida se conquista pela fé. Então, quando você mantém a sua fé em dia, você mantém a sua vida, você mantém a sua autoestima. Porque a gente está enfrentando luta a todo momento, a todo instante nós enfrentamos dificuldades, provações, é ou não é? E para enfrentar essas provações, tribulações, só através da fé. Não existe outra forma, se não for por meio da fé. Dinheiro não vai resolver um problema de um câncer, uma doença incurável. Dinheiro não vai resolver problema familiar, problema sentimental. Dinheiro não vai resolver os problemas espirituais, porque os problemas espirituais só se resolvem com a fé, com a manifestação da fé. Então, o que nós estamos trabalhando nesse Univer para Crer, nessa plataforma, é levando, transmitindo fé 24 horas por dia. Qualquer hora do dia, da noite, qualquer momento você estiver com problema, univerparacrer.com, você pode chegar e ter conteúdo que venha ao encontro da sua necessidade. E mais, o valor que se paga é R$14 por mês. R$14 por mês. É insignificante. E se você pagar esse univerparacrer.com, se você pagar por um ano, se você quiser pagar por um ano direto, vai ter um desconto violento. Então, é bom, você paga por boleto bancário ou por cartão de crédito, enfim, você entra na internet e faz acesso e preenche seus dados, etc. Você vai ter acesso, especialmente os cultos
que são realizados aqui diariamente, de segunda a segunda, aqui no Templo de Salomão. Você vai poder participar, tá bom? Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora e, sobretudo, nesta fé, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.